Meu nome é Jamira Alves Muniz, né? Sou a terceira filha de Maria da Conceição Alves de Jesus. E essa mulher que nos trouxe ao mundo com uma ideia mesmo de botar a gente na vida, né? Mesmo com toda a dificuldade, a gente chegou a crescer juntos em uma casa que, na verdade, foi a rua, né? Num período de 2 anos, eu fui dormir na rua, por falta, porque meu pai nos abandonou, nos deixou. E aí a gente viveu um pouco na rua e conheci uma mulher que era fantástica, né? Ela tinha uma casa, uma avenida de casa, e ela começou a nos trazer, com a lavagem da roupa da minha mãe, ela começou a trazer a gente de volta para esse mundo de uma casa, onde lá ela poderia até continuar com uma lavadeira dela, mas estaria lá com a gente junto, dentro de um espaço fechado que não era rua. E essa mulher decidiu propor a gente, né? E aí a gente disse que pagava o aluguel, mas pagava a partir do momento que fosse um preço barato, que desse para a gente sobreviver, lavando a roupa e pagando o aluguel. E aí a gente foi para lá, para a casa dessa senhora, né? Hermínia, que era uma mulher que ao tempo ficou com tuberculose, e a gente cuidou dela até o momento em que ela desencarnou. E a casa ficou para a gente. Até hoje minha mãe guarda uma escrita dela. Eu, por exemplo, fui vender na rua para ajudar a minha família a se sustentar. Comecei a pegar um carrinho de mão junto com meu irmão, que era Jackson, e a gente começou a andar, né, pela rua, catar ferro. E tinha um lugar que era Encanto, que era uma banca de revista. E nessa banca de revista, o cara ficava me olhando, eu passar com o carro de mão, e perguntava assim, que incrível, né, de olhar a revista o tempo inteiro e não ter dinheiro para comprar. E aí ele começou a juntar algumas revistas e separava. Quando eu passava, ele me entregava. E eu não me importava só com isso, eu queria muito mais, queria ler porque eu não tinha escola, eu não ia para a escola, eu não estava na escola. E aí eu pedi a ele para me ensinar. E ele começou a me ensinar. Eu acho que foi daí que eu comecei a ver. Não foi a escola lá, né, que quando eu entrei na escola, eu não conseguia aprender a ler na escola. Mas ele me ensinou através daquelas palavras bah, né, dos balãozinhos que apareciam. E aí, nesse momento, quando eu cheguei à escola, eu descobri que, depois que eu comecei, com 12 anos, a estudar, eu descobri que meu nome não era Janice, né, porque meu pai tinha me registrado como Jamira, e eu tenho uma irmã, né, uma irmã que parece gêmeas, nasceu no mesmo dia que eu, e ele foi registrar as duas no mesmo dia. Então, o meu nome era Janice e o dela era Jamira. E ele trocou os nomes. A minha mãe, por não saber ler nem escrever, ela guardou o meu nome como se fosse Jamira e guardou o registro. E a outra mulher descobriu que o nome ele tinha mudado. E aí seguiu, eu fui para a escola pública, aos 12 anos, era meia banca, chamado de banca. E aí eu comecei a estudar. E aí quando eu comecei a ouvir meu nome, eu dizia, não, mas não é o meu nome, esse não é o meu nome. E aí a mulher disse assim, não, esse é seu nome, Jamira Alves Muniz. E aí eu pedi para olhar. Fui para o registro e descobri que meu nome realmente não era Janice. E aí daí eu pedi para que as pessoas pudessem me chamar pelo nome que tinham me dado. Muita raiva naquela época, né? Porque descobri que seu pai próprio lhe enganou sua mãe, só porque ela não sabia ler. E aí comecei a minha história dentro da comunidade, trabalhando com as meninas e os meninos, tudo que acontecia de música, de teatro, de competição, eu estava no meio para ajudar, para incentivar. E aí fazia com que cada um cooperasse, a comunidade cooperava com o que ela tinha e os meninos também, juntava todo mundo com seus pouco dinheiro e fazia e comprava os prêmios. E a gente começou a vivenciar isso. Eu me sentia assim uma pessoa liderando aquela juventude, aquelas crianças, aqueles jovens, porque no momento eu me sentia assim, eu precisava também de uma liderança. E minha mãe, na verdade, ela conseguia dizer tudo para mim. Tudo, me ensinar até a entender a vida. Mas ela nunca disse assim, faça isso. Eu sempre estava fazendo. E aí aconteceu uma coisa fantástica. Eu fui convidada uma vez para
apresentar um trabalho de cineclube. E aí minha mãe não deixou ir. Aí foi quando eu dei o primeiro salto. Eu pedi a Orlando, né, que me levasse. Aí ele disse, mas eu não posso levar, hoje precisa o conselho tutelar, o conselho, na época era o juizado de menor, ele precisa, de fato, a autorização de sua mãe. E aí eu disse a ele, vamos inventar, vamos constituir, minha mãe não sabe assinar, você carimba o dedo, a gente faz ela carimbar o dedo. E aí ele descobriu um amigo e conseguiu me levar para São Paulo, onde lá eu conheci muita gente, depois eu fui para o Rio, né, discutir sobre cinema e veio a paixão pelo cinema. Eu adoro cinema. Cinema, para mim, ela dá uma resposta muito imediata ao que a gente quer e o que a gente precisa, às vezes. E aí eu comecei a gostar de cinema. Voltei com a ideia de construir um cinema. Não era um cinema na rua, mas era um cinema em casa. Uma tela e um retroprojetor. Aí Orlando começou a juntar, né? Eu conheci o pessoal lá dos Polivalentes, San Diego, que foi a escola que eu fui quando eu estava no ginásio. E aí eu fui para o Polivalente, chegando lá eu comecei a juntar com um grupo e formar também um grupo era chamada de grêmio. Era um grêmio onde tinha essas pessoas que hoje convivem comigo, que estão convivendo até hoje comigo, né? E aí a gente começou a construir esse grêmio com a ideia de melhorar tudo para a gente, porque a escola era nossa, né? A comunidade era nossa, onde a gente morava precisava melhorar. Era nessa busca que nosso intuito ia junto. Era que a gente falava na mesma língua. Todos nós falávamos a mesma língua, querendo a melhora naquele bairro. E aí eu comecei a mexer com o cinema, depois veio o teatro. O teatro foi muito forte, porque o teatro também me ensinou a me libertar, me dar um caminho, né, dessas coisas que eu vivi o tempo inteiro, sempre pulando, salvando-se a mim mesmo. Eu só me salvava e depois eu salvava os outros, porque eu acho que nada melhor do que você primeiro pensar em você, né? Olhando para você, você pode mostrar para o outro que ele é capaz também. Mas quando você aponta o outro, como se ele desse para você a possibilidade de vida, você não consegue. Então, sim, tem que ser a partir de mim. E eu dizia isso desde o primeiro momento que eu descobri o meu nome. Então, a partir de mim, eu posso transformar a vida das pessoas. A partir de mim, eu posso me transformar e transformar a vida do outro. E aí a gente continuou fazendo um teatro, e do teatro eu conheci 4 pessoas que foram muito fantásticas, porque, na verdade, seriam pessoas que diziam assim, eles são brancos, não vão querer fazer nada aqui, a não ser fazer uma bobaginha e depois sair daqui dizendo que ganhou dinheiro do Estado. Mas não, eram pessoas, simplesmente pessoas que pensavam sobre a transformação de um bairro, pensava na transformação da vida. E eles vieram com esse intuito de fazer uma transformação na comunidade, apesar de um governo que a gente não acreditava, mas eles eram o oposto disso, porque eles não eram no governo, eles estavam contratados para ser professores de teatro. E aí eles entram na escola polivalente e a gente se junta e monta um espetáculo, um bairro chamado Alagados. O bairro chamado Alagado também mostrou muito quem era cada um de nós, como a gente vivia, o que fazíamos e o que a gente construiu. E nesse espetáculo, a gente se sentia muito mais semelhante a ele do que a outro grupo ou outro espetáculo que a gente vê o mundo. E também, nesse período, a gente tinha muita coisa que era ocupação. Uma ocupação que as pessoas buscavam, né, suas madeiras para construir suas casas, para tirar da maré. E aí eu entrei na luta dessa construção de casas. Engraçado. Eu briguei a vida inteira para ter uma casa, né, e morava do outro lado. E, no momento, agora, eu estou ajudando, né, as pessoas a fazer uma transformação da sua própria vida, que é a busca pela moradia. Talvez me tocou por isso, por eu também ter dormido na rua. E não ter tido a oportunidade nem de morar em cima de uma ponte, porque para morar em cima de uma ponte tinha que ter coragem. Essa eu não tinha. Coragem para morar em cima da ponte. Morria de medo de mar. Morro de medo até hoje, eu não mudei. Morro de medo até hoje. Mas, assim, em respeito a isso, a gente vai construindo junto com a comunidade. As gestões da Escola Luiza Maim me construiu um outro fator que foi muito fundamental para a minha vida. Foi descobrir que eu era negra. Negra, porque a cultura não dizia. A cultura nunca disse isso para a gente. Porque a cultura não revela nem sexo, nem cor. Ela só faz a gente viver, botar para fora o que a gente sente.
E era a única forma que eu consegui botar para fora tudo que eu sentia. Mas depois eu comecei a cair na real. A Escola Comunitária Luísa Maim, ela trabalhava a questão do racismo, né? E o racismo era algo que penetrava dentro da gente. E eu não percebia. Era muito cômodo quando alguém chegava e dizia assim, quem é você? E aí eu dizia assim, eu sou Jamira. Mas Jamira de quê? Né? E quando eu comecei a gestar a Escola Luísa Maim, eu senti na pele estar dentro de um espaço onde todo mundo que estava lá, mesmo negra, estavam bem vestida e arrumada. E falavam diferente. E eu falava do meu jeito. E vestia do meu jeito. Então eu comecei a perceber que havia, assim, uma relação de poder, uma relação de classe e uma relação de cor, né, com as pessoas. Aí eu fui discutindo e fui me apropriando disso aí, dessa questão racial. De quem são esses meninos que estão na escola? O que é que esses meninos fazem? De onde eles vêm? Eles vinham do mesmo lugar que eu vim, mas eles podiam conseguir ser felizes. Eles podiam ser muito felizes. E eles podiam também descobrir que há possibilidade na vida para todo mundo. E aí eu comecei também a contar a minha história a eles. Contei a minha história e disse para eles, a gente precisa pensar na gente e não no outro, mas depois a gente pode ajudar o outro. Se a gente não sai, o outro também não sai. Porque é complicado você sair sem um exemplo de estar fora. Por isso que a gente revela alguns negros, algumas mulheres negras e homens negros para as crianças, porque é importante que as crianças percebam isso. Então, dentro dessa gestão, né, eu consegui contactar eu comigo mesmo, que eu podia ser capaz, que eu podia transformar a minha vida, a vida de qualquer um que estivesse ao meu redor. Aí eu gestei durante 10 anos a escola e fui fazendo dessa escola outros pertencimentos, que eram as meninas, que eram as professoras. Faziam comigo a formação e eu espelhava isso nelas, o desejo de também chegar onde chegou, aonde qualquer um poderia chegar, que era uma coordenação de uma escola que respeitava e sabia da história dela. E aí eu comecei a pensar no teatro, trabalhar as questões das dores que as meninas tinham, né? Daquelas dores que veio carregada comigo, que eu consegui convencer a mim mesmo dentro do teatro. E aí eu comecei a fazer uma formação de teatro com as professoras, porque não adiantava elas apresentar algo para as crianças se elas não descobriam delas mesmas. O saber não era só o saber que era importante, mas que era o que estava dentro de cada uma delas, de cada uma daquelas crianças. Não adiantava elas chegarem na sala e ensinar o ABC, e estar cheia de dores. E aí no teatro foi revelando as questões difíceis de mulher, de racismo, dentro dessas mulheres. E elas conseguiram romper. Uma das meninas que mais me encanta até hoje, que é Sônia Dias, que ela conseguiu não só romper com isso, como também hoje ser uma transformadora, né? Uma transformadora de sonhos. E aí ela começou a sonhar que poderia ser capaz de coordenar um trabalho na escola. E aí, a partir daí, eu comecei a sair. E nessa saída, eu já estava sendo cogitada para fazer a gestão do Espaço Cultural Alagados, porque o Espaço Cultural Alagados era o meu lugar há muito tempo. Mas esse lugar eu estava sempre nos muros, empurrando, batendo e gritando para as pessoas que a cultura era o instrumento de salvar aquela juventude. E agora estava eu, chamada para fazer desse instrumento lá fora, a ser ouvido por muita gente. E aí eu topei, mas eu topei chamando a Rede Reprotai, né? Porque a Rede Reprotai é uma rede que foi construída ao longo dos anos. Ela não tinha nome no meu passado, mas ela começou a ter nome a partir do momento que os meninos começaram a dar nome a ela. Porque não era só um grupo, ela virou uma rede de juventude. E aí eu disse que só topava com eles. Ninguém acreditou que eu ia levar todo mundo para lá, para dentro. Como muita gente ainda duvida que eles estão lá. Agora, por exemplo, eles estão segurando para mim para poder eu estar aqui, né? Porque não adianta estar com esse funcionário. Não é só o funcionário que funciona no espaço de cultura. O que funciona no espaço de cultura é ter gente. E ter gente que valorize o que é feito para ela mesma. E esse espaço é feito para todo mundo que está lá. Então, todo mundo é responsável por esse espaço. E aí eu comecei a vir fazer essa gestão, e a rede topou, e a gente fez essa gestão junto, criando conflitos e, ao mesmo tempo, criando amor,
né? Porque hoje a gente percebe que a Secretaria de Cultura ela tem uma linguagem que fala perto da gente, que fala de cidadania. E quem vai fazer essa cidadania não é quem está no escritório, é quem está na vida, quem está nos territórios junto com os grupos. E aí eu comecei também a me juntar com a Ana Vanesca, que é uma figura fantástica também, lá de plataforma. Comecei a me juntar com o Chico Assis e a gente montou uma estratégia política nesses espaços de cultura. E dentro dessa gestão, o que é mais interessante é que salva vida, gente. Isso salva a vida. Esses espaços de cultura, nos espaços periféricos, ele salva a vida. Ele não é um enfeite, ele não é só cultura por cultura. A cultura ela é forte, mas ela é muito mais forte quando quem usa dela para se salvar, para construir algo de sua vida, né? No contexto da sua vida. E isso os meninos estão fazendo. Então, assim, já passaram milhares, né, de meninos, estão vindo outros, e a gente continua mantendo, né? Hoje já são 6 anos de trabalho. É diferente, né, quando a gente fala de um lugar que a gente não está. Mas eu falo desse lugar que eu estou. É esse lugar que eu estou e que eu pretendo, assim, sair para outro lugar. Mas é um outro lugar que tem um pertencimento muito grande também de minha parte, de minha história, que é não deixar mais morrer, né, tanta juventude por causa das drogas. Então é esse lugar que eu estou buscando hoje, né? Um lugar que é de respeito, não é de só dizer que droga faz mal, mas é fazer com que o sonho desses jovens que usam drogas sem destino, porque usar droga não é o problema. O problema não é usar droga, o problema é quem usa a droga e para que usa a droga. E como usa e como tem dinheiro para essa droga. Como o jovem não tem dinheiro, ele vive a droga. Porque viver uma droga é quem não tem subsídio para comprar a droga. E aí eu estou nesse lugar agora. Eu estou descobrindo que meu outro lugar será alfabetizar o sonho desses usuários de droga, que não tem dinheiro, mas que está na droga. Mas aquele que um dia despertar, que para se estar na droga, porque a gente usa a droga, chocolate demais, come demais, isso tudo é uma droga quando ele passa em excesso. Quando eles descobrirem isso, eles vão perceber que não é a droga que está jogando eles na droga. É uma falta de se conhecer como ser humano, de se ver que é possível, sabe, sobreviver. É possível sair disso. E é possível. É possível distinguir, sabe, eu do outro. E no dia que os meninos conseguirem fazer isso, eu juro para você, vai existir a droga, mas vai ser diferente o mundo para eles.